Hoje nós vamos bater um papo descontraído com o Dr. Landoaldo Falcão. Dr. Landoaldo, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Prazer, doutor André. O prazer é meu em poder contribuir com um programa que busca trazer a realidade da área de saúde para os telespectadores. O programa é de saúde, mas eu estou conversando com um advogado, atuante na área do direito médico e odontológico. Eu queria que o senhor começasse esse programa relatando a sua trajetória, o porquê de escolher essa área. De início é uma área um pouco incomum para uma atuação jurídica especializada. Como qualquer advogado, eu saí da universidade buscando abraçar o mundo, né, com todo e qualquer tipo de área. Só que fui tendo alguns clientes da área de odontológica, da área de saúde, e dentre tantos outros motivos, minha família ser da área de saúde. Meus dois avós eram médicos, tenho um irmão médico, meus pais são da área de saúde, então meus tios são cirurgiões dentistas, então foi uma porta de entrada para me enveredar pela atuação jurídica, tendo essa relação com a área de saúde. Então eu iniciei essa minha trajetória dessa forma. Primeiro, a vocação natural, familiar, inclinada para a área de saúde. E depois, com a clientela que foi me procurando, eu fui desvendando esses caminhos. E a partir daí eu fui tendo uma clientela e fui me especializando, estudando, atuando, e hoje nós buscamos voltar ao nosso escritório com a atuação jurídica especializada, única e exclusivamente em favor dos profissionais de saúde, porque nós entendemos que contemporaneamente nós temos um déficit em desfavor desses profissionais diante da conjuntura atual, legislativa, normativa, que fez com que os profissionais de saúde atualmente eles tenham uma atuação acuada diante da realidade e dos costumes e hábitos que eles tinham diante do trato com o paciente. Perfeito. Então, nesse sentido, basicamente nós temos essa atuação, mas ela às vezes é confundida com a atuação em desfavor dos profissionais, mas não, ela é juridicamente voltada para ser direcionada em favor, em defesa, em contribuição aos profissionais de saúde. Uma das coisas que a gente da área de saúde tem, uma sensação que nós temos, é que hoje a quantidade de processos, ou pelo menos a percepção que a gente tem é que os pacientes hoje eles estão mais intolerantes com os dentistas e com os médicos, e a todo momento pode surgir ali um processo dentro de um consultório, às vezes por questões até bobas. Como é que está essa relação entre os pacientes e os profissionais da área de saúde, e como o direito ele contribui para que essa relação ela seja menos conflitante? Pois bem, doutor André, essa é uma relação atualmente ela é simbiótica. A atuação na área de saúde está interligada à atuação ao direito em si. Por quê? Desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, o paciente foi galgado à condição de consumidor comum. E quando ele se estabelece como consumidor comum, se distribui uma série de ônus e deveres para o fornecedor, que no caso é o profissional de saúde, e prerrogativas para o paciente, que é o consumidor. E isso embaralhou o jogo, a relação profissional de saúde e paciente. Aliado a isso, nós temos o seguinte: as complexas relações cotidianas. Hoje um paciente ele não vê mais o profissional naquele pedestal outrora visto. No seguinte sentido, ele já vai para o profissional com ideias, com conjecturas, com conclusões já descobertas em internet. Vou dar um exemplo. Além disso, diante dos vastos procedimentos
das inúmeras intervenções e tipos de tratamento, existe essa dificuldade do profissional em atender da forma mais abrangente possível o paciente. Então, no seu ponto de vista, qual o motivo dessa tensão? Então, como eu disse, o Código de Defesa do Consumidor ele embaralhou todas as relações, a evolução de técnicas e procedimentos, as complexas relações atuais, a impessoalidade do tratamento, porque do ponto de vista do profissional, porque quando ele tem que atender hoje para ter uma remuneração adequada, um número maior de pacientes, o volume é maior, e então isso gera uma impessoalidade do tratamento. Isso tudo gera um desgaste. Hoje as relações profissional de saúde e paciente estão relativamente desgastadas. Os pacientes eles estão intolerantes, eles querem um resultado, eles querem almejar aquilo que o resultado, no caso da odontologia, a saúde bucal, o sorriso perfeito, e isso tudo gera uma certa tensão para o profissional de saúde. Ele vai já com aquele ideal de solucionar os seus problemas. É a porta de entrada para a sua felicidade, vamos dizer assim, do ponto de vista do paciente. Ele quer ter aquele sorriso perfeito. Então, se ele se ele busca o profissional de saúde, o cirurgião dentista, já com aquela ideia de que tem que solucionar problemas que perpassam a sua saúde bucal, invariavelmente a relação pode e vai se desgastar, aliado à sua intolerância, que é natural. Então, de tudo isso, gerou um desgaste que terminou desaguando nas raias judiciais, ou seja, um volume absurdo de denúncias nos conselhos profissionais, de processos judicializados. Então, tudo isso gera uma ideia equivocada da relação profissional de saúde e paciente. Hoje, os profissionais de saúde, eles estão errando mais? Eu creio que não. Eu creio que não. O que ocorre, como o Dr. André, você bem pontuou, é esse desgaste. Não estou isentando os profissionais de saúde de que eles não, porventura, cometam algum equívoco técnico ou que apenas sejam negligentes, imprudentes ou impedidos sobre determinada intervenção. Mas eu creio que essa proporção ela não é adequada para esse número de equívocos ou de intervenções equivocadas. Como os profissionais dessa área, da área da saúde, os médicos, os dentistas, fisioterapeutas, enfim, todos eles, como eles podem fazer, o que eles devem fazer para se resguardar um pouco de uma eventual ação ou de, enfim, um processo que pode acontecer muitas vezes por motivos até que foge da responsabilidade dele como profissional. O que ele deve fazer para se proteger juridicamente de uma ação como essa? Foi bom esse alerta, porque a ideia que nós temos da má prática médica, má prática odontológica ou fisioterápica é sempre atrelada ao erro técnico em si. Mas hoje nós vemos uma crescente demanda quanto à questão relacional. Então, os problemas jurídicos que podem ser advindos da relação profissional de saúde-paciente, ele também está atrelado à parte relacional, que hoje é bem desgastada em função daqueles motivos que eu já elenquei. Mas, infelizmente, e é daí que essa cultura tem que ser alterada, principalmente aqui no Brasil, é que os profissionais de saúde não estão habituados a lidar com a questão jurídica no seu trato cotidiano junto aos pacientes. O que é que eles podem fazer? Primeiramente, se documentar, transcrever as questões, as intercorrências, as faltas do paciente, as inobservâncias do paciente, adequar o cotidiano da clínica a minorar ou gerenciar esses riscos, porque riscos todo procedimento de saúde existe.
o que é que deve ser feito? É um trabalho de diagnóstico dessa atuação e um gerenciamento desse risco legal. E esse gerenciamento pode se dar de que forma? Um acompanhamento adequado das documentações produzidas no escritório, no consultório ou na clínica, de início do termo de consentimento informado, que é a porta de entrada, e por aí adiante com a documentação do prontuário de forma adequada. Então esses documentos são importantes para uma relação rígida e adequada de proteção. E para aquele profissional da saúde que está em casa nos assistindo, quais são as medidas efetivas que ele deve tomar para se resguardar de tudo isso? Primeiramente, antes de alguma questão controversa ser judicializada, ele tem sim e pode adotar medidas preventivas, tais como o gerenciamento do risco legal do seu consultório, da sua clínica, através de uma produção dos documentos de forma adequada, o manuseio e o trato junto aos pacientes, do aspecto relacional. O gerenciamento documental, uma fiscalização cotidiana quanto à questão do preenchimento adequado dos documentos médicos ou odontológicos legais produzidos em razão do atendimento do paciente. Uma análise documental que também pode ser produzida e sempre estar atento a oferecer ao paciente as informações necessárias do seu tratamento. O que significa isso? É que você tem que dar segurança ao paciente do que vai ser feito, qual é o prognóstico, quais são os efeitos colaterais, quais são as possíveis intercorrências que porventura possam se apresentar, possíveis iatrogenias. Então, o paciente, quando ele está bem informado, é um paciente calmo, é um paciente sem questionar. E de preferência que todas essas informações elas sejam registradas por escrito, assinadas pelo paciente. Sejam registradas, dada a devida ciência ao paciente, seria importante nesses pontos. Então, após a judicialização, por acaso, se for judicializada, a melhor coisa a ser feita, o melhor procedimento a ser tomado, não é tentar um acordo direto junto ao paciente. Por quê? Porque o profissional de saúde sempre termina gerando a prova contrária a si próprio. Então, o interessante é procurar um profissional especializado e para ser feito um enfrentamento de forma adequada e gabaritada para que o profissional de saúde não se submeta, seja a uma intimidação ou a uma transação, uma conciliação de forma desproporcional à sua intervenção. Então, a atuação especializada é importante nesse ponto para ser um auxílio ao profissional. Como na maioria das vezes o profissional da área de saúde tem pouco conhecimento da área jurídica, ele termina se submetendo àquela pressão que é feita pelo paciente. E isso gera um ciclo vicioso. Hoje em dia, proporcionalmente, as taxas de reembolso que se tem numa consultório ou numa clínica são grandes. Está se criando esse ciclo de não estou satisfeito, quero meu dinheiro de volta de forma imediata. Mas qual a motivação para não estar satisfeito? Se todos os procedimentos foram adequados, de acordo com a sua arcada dentária, de acordo com o procedimento, de acordo com a literatura médica odontológica. Então, eu acho que esse trato ele precisa ser mais formalizado e lidado de uma forma mais séria, tanto para não haver um desequilíbrio em favor do profissional, nem em favor do consumidor. Eu acho que o interessante é um equilíbrio da relação, para que a saúde bucal, os princípios bioéticos sejam respeitados em favor do profissional e principalmente em favor do paciente. Excelente. Que é a sua razão de ser. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa Saúde e Prosa de hoje. Foi muito bom essa nossa conversa. Eu queria então que o Dr. Landoaldo deixasse um recado, uma orientação para os profissionais e também para os pacientes, né, os clientes desses profissionais da área médica que estão em casa nos assistindo. O recado que eu posso dar é no seguinte sentido, que as relações hoje mudaram entre o paciente e o profissional de saúde.
houve essa alteração em virtude do Código de Defesa do Consumidor e essas medidas protetivas. Ocorre que isso não significa que o profissional de saúde seja o vilão. Ele não é e nem nunca foi o vilão. Ele é um partícipe e para intermediar uma solução à saúde do paciente. Então ele não deve se abater por eventuais questionamentos jurídicos ou que sejam no âmbito do próprio consultório. E documentar-se. Eu sempre creio dessa forma. Você se documentando, informando adequadamente ao paciente é a melhor solução. Então esse fica o meu recado para os profissionais de saúde. Excelente. Eu quero agradecer pela nossa conversa de André. Hoje e agradecer a você que está nos acompanhando toda quinta-feira às 13h40. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.